Fala galera, beleza? Então estamos aqui hoje para finalmente concluir aí a terceira parte, tá, de polinômios. A aulinha de hoje vai falar com vocês a respeito de dois teoremas importantes, tá? O teste das raízes racionais e o teorema de Bolzano, tá certo? E aí com isso eu vou fazer três questões e fecho a aula, tranquilo? Então vamos lá, como a gente faz sempre de costume, né? Pegar aqui o teorema ou teste das raízes racionais. Dar um polinômio qualquer, né, que tem sempre esse formato com uma variável, a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até a 2x ao quadrado, a 1x mais a 0. Se p sobre q é uma raiz desse polinômio, p e q, tá, é uma fração irredutível, então o numerador dessa fração tem que ser um divisor do termo independente, e o denominador dessa fração tem que ser um divisor do coeficiente líder. Isso mesmo, o numerador tem que ser um divisor do termo independente. E além disso, o denominador dessa fração tem que ser um divisor do coeficiente líder. Tá? Isso para garantir que de fato essa fração é uma raiz para o meu polinômio, tá certo? Então, como assim? Eu vou pegar um exemplo aqui. Dado que eu tenho esse polinômio de grau 3 aqui, e eu quero saber se esse polinômio tem de fato raízes racionais ou não. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Bom, por esse teorema, se houver raiz racional, o numerador tem que ele tem que ser um divisor do termo independente. Como o termo independente aqui é 5 e divisor aqui pressupõe que são valores inteiros, tá? Então você vai ter os divisores do 5, que são os mais ou menos 1, mais ou menos 1 e mais ou menos 5. E o Q, que é o denominador, tem que ser os divisores do coeficiente líder, que nesse caso é 1, então é só o mais ou menos 1, tá? Divisores aqui são inteiros. E aí se P tem 4 valores e Q tem 2 valores, é porque a fração P sobre Q, ela tem que ser um dos 4 candidatos, porque se você dividir todos esses 4 por mais ou menos 1, vai continuar dando mais ou menos 1 e mais ou menos 5, tá certo? Ou seja, se houverem raízes racionais, elas terão que ser uma delas, ou tem que ser o mais 1, ou menos 1, ou 5 ou menos 5. E aí se você testar todos os valores aqui, para ver se de fato vai ser raiz, eu já fiz esse procedimento, tá? Nenhum desses 4 valores, nem o menos 1, nem o mais 5, nem o menos 5 são de fato raízes. Então, por isso que essa equação não tem raiz racional. Tranquilo? Entendido o teorema? Beleza, agora vamos para o teorema de Bolzano, tá certo? O que diz esse teorema? Ele diz que, dado um polinômio p de x qualquer, se você tem um p de um determinado valor a sendo um valor positivo e o p de um determinado valor b sendo negativo, ou ao contrário, o p de a sendo negativo e o p de b sendo positivo, então esse polinômio p de x possui um número ímpar de raízes entre esses valores a e b que você pegou, tá certo? Então, para ficar bem explicadinho, vamos pegar mais um exemplo aqui para ver se vocês entenderam. Olha só, peguei um polinômio de novo de grau 3, tá? 2x ao cubo menos x menos 1. Eu vou calcular aqui para esse polinômio o p de 0, tá certo? E vou calcular também o p de 2. Vamos lá então, p de 0 é só substituir o x por 0. Só que o p de 0 você já sabe que é o termo independente, né? Isso até porque vai ficar 0 aqui, menos 1, vai dar menos 1. Então, p de 0 deu um valor negativo. P de 2 vai ficar substituindo o x por 2, 2 ao cubo é 8, 8 vezes 2 é 16. Então vai ficar 16 menos o x que é 2 menos 1. Então aqui vai dar 14, 16 menos 2, 14, menos 1, 13. Então é um valor aqui positivo, ou seja, se você pegou dois valores de x diferentes um do outro, mas nos polinômios deu um valor positivo para um e um valor negativo para o outro, é porque com certeza no intervalo aberto de 0 até 2, desses dois valores que você pegou, você vai ter um número ímpar de raízes, tá? É um número ímpar de raízes. Beleza? Ah, professor, então pode ser uma raiz real, podem ter 3, podem ter 5, mas só não pode ter números pares, né? Exatamente isso. Tranquilo? Beleza? Entendido esses dois teoremas? Com isso a gente vai agora aplicar eles nesses 3 exercícios, ó.
O primeiro aqui da Epicária, ele fala para mim, ó, o polinômio p de x que tem grau 4, x à quarta menos 75x ao quadrado mais 250x. Ele afirma para mim que esse polinômio já tem uma raiz que é dupla. O que é uma raiz dupla, querido? Uma raiz é dupla quando ela aparece duas vezes, ou seja, quando ela tem multiplicidade 2, tá certo? E aí, sobre esse polinômio, ele quer que você marque a alternativa correta em todas elas a respeito aí das raízes. Então já vamos direto tentar igualar esse polinômio a zero para descobrir todas as raízes desse polinômio, tá certo? Beleza. O que você nota aqui logo de cara é que esse polinômio, repara, ó, ele não tem o termo independente da variável, tá? Toda vez que isso acontece, você pode colocar o x em evidência, ó. Aí vai sobrar o x ao cubo, o menos 75x e o mais 250 igual a zero. Se o produto de dois valores é zero, é porque o primeiro termo ou ele é zero, e aí com isso eu já obtenho uma raiz desse meu polinômio, tá certo? Zero é uma raiz, ou o x ao cubo, vamos escrever aqui, menos 75x mais 250, ele vai ser zero. E as outras três raízes virão daqui. Como o polinômio tem grau 4, tem no máximo 4 raízes, uma já está aqui, as outras três virão dessa. Tranquilo até aí? Beleza, só que agora para achar essas três raízes, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o teste, o teorema das raízes racionais. Porque a gente viu que se houver uma raiz racional, o numerador ele tem que ser um divisor do termo independente, que pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, é isso? Mais ou menos 5, até o mais ou menos 250. Tem vários divisores aí, né? Beleza. Mas o que é o denominador? Ele só pode ser um divisor do coeficiente líder. Como é 1, aqui só tem mais ou menos 1. Então, quando você fizer a divisão do de cima pelo de baixo, vai dar justamente esses caras, né? Eu dividir esse por esse. Vai dar um mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5, assim sucessivamente até mais ou menos 250. Tranquilo até aí? Beleza. Então, se houver raiz racional, esse número, que é a possível raiz, tem que ser um desses valores listados aqui. Bom, eu já adianto para vocês que você, de fato, vai ter que testar, ó, mais 1, menos 1, vai ver qual o valor aqui vai zerar. Eu já adianto para vocês que o x igual a 5, meu x igual a 5, zera essa equação polinomial. Então, x igual a 5 também é raiz dessa minha equação. Até porque se você fizer, né, vamos fazer rapidinho, 5 ao cubo, 125. 75 vezes 5 daria 25, vai 2, 375 negativo, né? 125 menos 375 menos 250, mais 250, zero. Então, de fato, x igual a 5 é a raiz. Uma vez que eu já sei uma das raízes, eu posso baixar o grau fazendo, se você se lembra, o algoritmo de Brouwer-Fini, o dispositivo, não é isso? De Brouwer-Fini. Boto uma das raízes embaixo, ordem decrescente de grau, os coeficientes aqui, ó. O do x ao cubo é 1, como não tem o do x ao quadrado é 0, o do x elevado a 1 é menos 75 e o termo independente é 250. Show de bola? O que eu faço aqui então? Baixo primeiro, faço esse vezes esse, somo com o de cima. 5 vezes 1, 5, mais 0, 5. 5 vezes 5, 25. 25 menos 75, menos 50. 5 vezes menos 50, menos 250, mais 250, zero. E de fato, né, esse cara é o resto da divisão, tem que ser zero, porque x igual a 5 já não é raiz dessa equação polinomial, então o resto deveria de ser zero mesmo. Ou seja, se você lembra lá do algoritmo da divisão, toda vez que você faz uma vez o algoritmo, você reduz em uma unidade o grau. Se o grau antes era 3, vai passar a ter grau 2. Então esses coeficientes aqui são de uma equação de grau 2. Então ficaria 1 vezes x ao quadrado, né? Mais 5 vezes x menos 50 igual a zero. Ou seja, vamos para cá, né? Só repetindo, 1x ao quadrado é x ao quadrado, mais 5x menos 50 igual a zero. As outras duas raízes virão dessa equação do segundo grau. Que como é uma equação que tem coeficiente líder igual a 1, vamos fazer por soma do produto, tá certo? Então a soma das raízes é menos o b, 5 sobre o a, que é 1, menos 5. E o produto das raízes é c, que é menos 50, sobre 1, menos 50. Dois valores que somados vão dar menos 5 e que o produto vai dar menos 50. Quais são eles? X igual a 5 ou x igual a
menos 10. É isso? Menos 10 somou com 5, menos 5. Menos 10 vezes 5, menos 50. E com isso eu achei as outras duas raízes que me faltavam, que era 5 e menos 10. Ou seja, a gente já achou as 4, né? O 5, o menos 10, o 5 e o 0. Agora vamos para as alternativas. Na letra A ele pergunta, em relação a esse polinômio, apenas uma de suas raízes é negativa? Apenas uma? Menos 10, tem outra negativa? Não. Realmente o gabarito tem que ser a letra A. Tranquilo? Só para ver as outras que realmente estão erradas. A sua raiz dupla é negativa? A raiz dupla é que aparece duas vezes. Ela é negativa? O 5 é negativo? Claro que não, né? 3 de suas raízes são negativas? Não, você tem duas positivas, uma nula, que não é nem positiva nem negativa, e uma negativa. Então não são 3 que são negativas, são duas. E para finalizar, nenhuma de suas raízes é negativa? Não, você tem uma das raízes aqui, é o menos 10, ó. Nenhuma é negativa, não. Então, de fato, o gabarito dessa questão da EPICAR, letra A. Show de bola? Vamos para a segunda questãozinha aí, vamos para a piral. Uma solução da equação de grau 5, em 24x à quinta menos 4x à quarta mais 49x ao cubo, menos 2x ao quadrado mais x menos 29 igual a 0. Beleza. Bom, uma solução, ele quer, repara a pergunta, ele quer uma solução, uma raiz. Então, vamos fazer o uso do teste, né? Teorema das raízes racionais. Como é que ele é mesmo? Bom, se houver uma raiz racional, o numerador da fração tem que ser um divisor de menos 29. Como 29 é primo, vai ser o mais ou menos 1 e o mais ou menos 29. E o denominador da fração tem que ser um divisor do coeficiente líder, que nesse caso é 24. Então tem vários, né? Tem o mais 1, menos 1, o mais 2, o menos 2, o mais 3, o menos 3, o mais 4 e o menos 4, o mais 5 não, o mais 6 e menos 6, mais 1 menos 8, mais 1 menos 12 e finalmente o mais ou menos 24. Beleza. Então, como a raiz, se houver racional, é da forma P sobre Q, quando você divide todos esses 4 por esses carinhas todos aqui, por exemplo, aqui, ó, mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, vai dar mais ou menos 1. Mais ou menos 29 dividido por mais ou menos 1, vai dar mais ou menos 29. Mais ou menos 29 dividido por mais ou menos 2, vai dar mais ou menos 29 meios. Aí depois vai ficar mais ou menos 29 terços. E vai embora, né? Até o mais ou menos 24 avos, certo? Mais ou menos 29, 24 avos. Belezinha até aí? Show de bola. Só que o que acontece? O teste das raízes racionais garante para mim que se houver uma raiz racional, ele está nessa lista de valores. Só que como as alternativas não apresentam para mim nenhum dos valores que está, né? Não tem como nenhum desses valores aqui dar 2 terços, não tem nem como nenhum desses valores dar 11 12 avos, não tem como dar 3 quartos, não tem como dar 4 terços. Então a única alternativa que me sobrou para essa questão objetiva, o gabarito tem que ser a letra E, tá certo? Então, nenhuma das anteriores, isso é garantido pelo teste ou teorema das raízes racionais. Show de bola? Muito bom. E a terceira e última questão, ele fala a respeito de uma equação também de grau 3, ó. X ao cubo mais 5x ao quadrado menos 2. Então vamos começar aqui pegando alguns valores aleatórios e aplicando o teorema de Bolzano que a gente aprendeu. Vamos lá, ó. Por exemplo, se eu pego P de 0, o meu P de 0 você já sabe que vai dar o termo independente, né? Vai dar menos 2 nesse caso. Então o P de 0, ele é com certeza menor do que 0. Se eu pego, por exemplo, P de menos 1, P de menos 1 vai ficar menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 5, 5. E menos o 2. Só que esse valor aqui, ó, menos 1 com 5 vai dar 4. 4 menos 2 vai dar 2, que é positivo. Então, peraí. Eu peguei dois valores diferentes no x, e um deu positivo e o outro deu negativo. É garantido, então, pelo teorema de Bolzano o quê? Que no intervalo aberto de menos 1 até 0, com certeza você tem um número ímpar de raízes, né, de valores, de soluções aqui para essa minha equação, tá certo? Ou seja, pelo menos eu tenho um número ímpar de soluções, né, de raízes no intervalo de menos 1 a 0, ou seja, eu tenho soluções que são com certeza, pelo menos uma delas, negativas, porque está entre 0 e menos 1. Agora eu vou pegar o P de 1, tá certo? O P de 1 é a soma dos coeficientes, não é isso?
Vou somar 1 com 5 com menos 2. 1 com 5 com menos 2. 1 mais 5, 6. 6 menos 2, 4. Então vai dar positivo. Então, peraí. O meu P de 0 era menor do que 0. O meu P de 1 é positivo. Mais uma vez eu posso garantir que no intervalo aberto de 0 até 1, eu tenho também um número ímpar de raízes, né, de soluções para essa minha equação do terceiro grau. Ou seja, eu tenho um número ímpar de soluções negativas e um número ímpar agora de soluções positivas, de 0 até 1. Tranquilo? Vamos continuar um trabalhinho aqui, por exemplo, eu vou pegar o P de menos 4, tá? E agora eu vou ter que fazer essa conta, né? Menos 4 ao cubo, menos 4 ao cubo, menos 64. Menos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5, 80. Menos 2. Então isso aqui vai dar menos 64 menos 2, menos 66. 80 menos 66 vai dar 14, vai dar um valor positivo. E se eu pegar, por exemplo, o P de menos 5, vamos lá? P de menos 5, menos 5 ao cubo é menos 125. Menos 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 5 vai dar mais 125, não é isso? E menos o 2. Só que menos 125 mais 125 morreu, então isso aqui vai dar menos 2, que é um valor negativo. Então, peraí, no intervalo também de menos 5 a menos 4, um deu positivo, outro deu negativo. Então, também é garantido que nesse intervalo de menos 5 a menos 4, você tem um número ímpar de soluções, tá certo? Só que a equação original, ela tinha grau quanto, querido? Ela tinha grau 3, né? Então, espera-se que a gente tenha no máximo quantas raízes? 3 raízes. Então, veja bem, eu sei que tem pelo menos uma raiz no intervalo de 0 a menos 1. Tem pelo menos uma raiz no intervalo de 0 até 1. E tem pelo menos uma raiz no intervalo de menos 5 até 4. É claro que não pode ser, por exemplo, aqui, 3 soluções aqui. Porque se tiverem 3 soluções, aqui teria que ter pelo menos uma e já passa da quantidade de raízes esperadas para essa equação. Tá certo? Então, com isso, eu tenho que necessariamente ter uma raiz entre 0 e menos 1, uma raiz entre 0 e 1 e uma raiz entre menos 5 e menos 4. Com isso, eu vou marcar a alternativa. Vamos ver aqui, ó. Uma raiz entre 0 e menos 1, negativa. Uma raiz entre menos 5 e menos 4, também negativa. Então, eu vou ter agora duas negativas, duas raízes que são negativas. E no intervalo de 0 a 1 é um número ímpar, né? Eu só tenho uma raiz que é agora positivo. Tá claro isso para você? Porque como a equação é de grau 3, eu só tenho no máximo 3 raízes reais, tá certo? Duas negativas e uma positiva, vamos para as alternativas. Somente uma raiz é positiva? Claro que sim. Gabarito é a letra A. Letra B, exatamente duas que são positivas? Não, uma só. Exatamente está errado. 3 raízes positivas? Não, só tem uma. Nenhuma raiz é positiva? Não, tem uma sim. E nenhuma raiz é real? Sim, as 3 raízes são reais. Então, de fato, o gabarito tem que ser a letra A. E com isso a gente viu os 2 teoremas que faltavam importantíssimos de polinômios. Gente, por favor, você que está bebendo desse conteúdo aí do nosso canal, Gebrando Papiro, eu sei que você tem essa mania, né, de beber bem sempre do canal aí, está estudando bastante e às vezes se esquece um pouco de dar aquela compartilhada, aquela curtida, aquela inscrição no nosso canal. Isso é muito importante porque ajuda a divulgar o nosso canal, tá certo? Gente, vamos ficar ligado aí que vai ter mais vídeos bacanas para vocês, outros métodos, tá certo? Mas esse aí foi, eu prometo, a nossa última aulinha de polinômios, tranquilo? Forte abraço, vamos papirar, hein? Valeu!